Olá, meus amigos do curso de informática. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas de Flash. O que nós vamos fazer hoje é usar algumas das técnicas de edição de vídeo que nós aprendemos no Flash, tá bom? Então, para isso, vocês vão acessar dois arquivos de imagem que estão disponíveis nas descrições do vídeo aqui no YouTube. Então, o primeiro link leva você para a imagem 1, que é essa imagem aqui. Você vai fazer o download clicando nesse ícone e vai salvar essa imagem direitinho na sua máquina. E a imagem 2 é essa imagem aqui do Mario Kart. Eu já, obviamente, salvei as duas imagens e deixei numa pasta aqui organizado: imagem 1 do jogo Crysis e imagem 2 do jogo Mario Kart. O que a gente vai fazer de um modo didático para exercitar as técnicas de edição de vídeo, que não necessariamente precisa ser um vídeo, mas a gente pode editar transições entre símbolos e demais informações que vão estar aparecendo para o usuário final, é fazer a imagem 1 aparecer por fade in, ou seja, ela começa totalmente escura, totalmente preta, e vai aparecendo a imagem. Depois a gente vai fazer por fusão a imagem 1 sumir e aparecer sobre ela a imagem 2, tá? E por fim, por cortina, a gente vai varrer a imagem 2 aparecendo a imagem 1. Então a gente vai fazer um fade in da entrada da imagem 1, uma fusão da imagem 1 para a imagem 2 e por fim uma cortina onde a imagem 1 vai aparecer novamente varrendo a imagem 2, tá bom? Vamos começar nosso exercício no Flash. Perceba que essas imagens elas estão com 431 pixels de largura por 220 pixels de altura. Então eu vou criar um Flash exatamente nessas dimensões. Vou criar aqui um novo arquivo de Flash Action 2.0. Vou vir aqui no painel de propriedades, já vou modificar as dimensões para ficar um banner, né, com essas dimensões, 431 por 220. Ok, Enter. Vou ajustar aqui minha tela para ficar ok. Pois bem, agora nessa camada 1 eu vou renomear ela, dois cliques, para imagem 1. Então vou importar aquela imagem 1 nessa camada, tá certo? File, Import to Stage, arquivo, importar para o palco. Então aqui minhas duas imagens, vou importar a imagem 1. E o Flash, ele identifica que tem duas imagens de sequências, imagem 1 e imagem 2. Ele pergunta: você quer importar todas elas de uma vez? Você vai marcar não, eu só quero importar a imagem 1. Importamos a imagem 1, vamos posicioná-la aqui no comecinho do nosso palco para ela ficar bem posicionada. E perceba que com a imagem 1 clicada, o painel de propriedades mostra para a gente que a gente tem aqui uma imagem do tipo bitmap. Para colocar aqueles efeitos, né, por twin nessa imagem, primeiro a gente tem que converter num símbolo, tá bom? Muito comum, mesmo depois de várias aulas, os alunos errarem isso, tentar colocar efeitos e twins, etc, numa coisa que não é um símbolo, tá? Primeiro vamos converter isso aqui no símbolo e depois a gente faz todo o resto, coloca movimentação, efeitos de cor e etc. Então, botão direito, converte o symbol, converter para símbolo. Que tipo? Gráfico. Vamos chamar, tá como gráfico, tá vendo só? Gráfico. Vou chamar de imagem 1. Ok. Se você olha agora no painel de propriedades, já temos aqui um gráfico. Legal. Vamos delimitar a nossa animação. Eu quero que vocês percebam que conforme a sua animação vai crescendo, você vai precisar rolar a sua timeline para a direita. Então não se percam, tá? Sempre olha aqui na régua para ver onde é que eu estou mexendo. Começa a timeline na régua 1 e vai avançando, ó. Eu vou rolar nossa timeline para a direita até o 140. Então nossa animação vai durar até o 140. Botão direito aqui, inserir frames. O que é que ele fez? Ele pegou aquele primeiro keyframe e prolongou ao longo da timeline até aqui, o 140, tá? Vamos começar fazendo o efeito de fade in nessa imagem. Perceba que ela já começa, nossa animação ela já começa com a imagem aparecendo totalmente. Eu quero que ela apareça escura e então vá clareando até ficar assim plenamente visível, que é o fade in. Para isso nós vamos usar hoje um twin diferente. Para modificação
das propriedades gráficas, o ideal é usar um twin chamado Classic Twin ou twin clássico, tá? Para isso, nós vamos, olha só, fazer twins entre keyframes, onde num keyframe você coloca como é que você quer que comece a animação e num outro keyframe você coloca como você quer que termine. Então, para isso, eu vou colocar um outro keyframe aqui no 25, insert keyframe, e nós temos agora, olha só, no keyframe 1, clica aqui uma vez só, no símbolo, nós temos esse gráfico com essas propriedades, e no 25 nós temos ele do mesmo jeito. Então a animação ela começa no 1 e vai até o 25 igual, tá vendo só? Sem modificação. Vamos fazer agora o seguinte, no 1, clica no keyframe 1, propriedades, está mostrando a propriedade do keyframe. Então você vai dar um clique somente com a setinha preta, um clique nesse símbolo, aí o flash agora, estou mostrando as propriedades do símbolo. Aqui na aba Color Effect, você vai clicar aqui em Style e vai escolher o Brightness. Brightness você ajusta o quanto está branco ou o quanto está escuro, o quanto está preto esse símbolo. Vamos colocar ele com o Brightness 100% negativo, totalmente escuro. Então olha só, ele começou no keyframe 1 escuro e está no keyframe 25 visível. O que a gente vai fazer agora é clicar em qualquer um desses frames entre o 1 e o 25 com o botão direito e Create Classic Twin. Não é Motion Twin, é Classic Twin, tá bom? Que é o melhor para modificação de propriedades. Feito isso, olha só, se você chegar aqui no 1 e dar Enter, ele mostra já uma transição, um fade in. Ele começa escuro e até o 25 ele vai se modificando, certo? Então, nossa animação começou assim, ele começa escuro e vai aparecendo. Eu quero que do 25, do keyframe 25 até o 50, ele continue aparecendo sem modificação, mas do 50 até o 70, por exemplo, ele vai começar a sumir para aparecer outra imagem, tá? Então a gente vai fazer uma fusão. Então, do 50 ao 70. Primeiro vamos fazer o efeito nessa imagem para depois fazer na outra que vai aparecer por cima, que é a imagem 2. Então, botão direito aqui, inserir keyframe, que é quadro-chave, porque vai começar aqui esse twin. E ele vai até o 70, então 70, botão direito, inserir keyframe, que é quadro-chave, e nós fizemos as duas marcações, de onde começa e de onde termina a nossa animação, tá? Então no 50 ele está plenamente visível, mas no 70, selecionei o keyframe 70, eu vou dar um clique no símbolo para ele mostrar as propriedades desse símbolo, e então em Color Effect, você vai clicar lá e Alpha, nós vamos querer que ele vai ficar transparente agora. Então, Alpha 0. Ele não ficou branco, como o fundo da tela, o fundo do nosso flash, o background é branco. Quando ele ficou transparente apareceu o fundo branco, mas ele está transparente, tá certo? Então ele começa no 50 visível e está no 70 invisível. Vamos fazer o twin, botão direito, em qualquer um desses frames entre os 50 e o 70 e Create Classic Twin, tá? Não é Motion Twin, é Classic Twin, que é o ideal para transição de propriedades de cor. Então, criei o Classic Twin e agora nós temos o seguinte, uma animação onde por fade in ele aparece, passa um tempinho aparecendo, então começa a sumir. Ao mesmo tempo que ele vai começar a sumir, vai começar a aparecer por cima a imagem agora do Mario Kart, que é uma fusão. Enquanto uma imagem vai aparecendo, a outra vai sumindo. Então, para isso, nós vamos criar uma nova camada. Lembrando que cada twin, cada símbolo com twin tem que ter sua própria camada. Então, vou criar uma nova camada aqui, botão direito, inserir camada, insert layer. Ou então você pode clicar nesse botãozinho aqui, ó. Criada uma nova camada, eu vou chamar de imagem. Imagem 2. E essa imagem 2 ela vai começar a aparecer a partir daqui do 50. Enquanto a imagem 1 está sumindo, que é Crysis está sumindo, vai aparecendo a imagem do Mario Kart, que é a imagem 2. Então, a partir daqui eu vou inserir um keyframe, tá? E nesse keyframe, com ele selecionado 50, que é ao mesmo tempo que vai estar sumindo a imagem 1, com esse keyframe 50 da camada imagem 2, tá? Cuidado para não estar clicado em outro canto. Você vai dar File, Import to Stage, ou seja, nós vamos importar para o palco. Importar a imagem 2. Selecionei ela. Nós vamos posicionar ela aqui em cima direitinho.
Como eu vou colocar um twin nela, perceba que ela está com um bitmap. Então nós vamos converter num símbolo. Vamos chamar de imagem 2. E ela começa já visível. A gente não quer isso, né? A gente quer que ela comece invisível e ela vá aparecendo. Então, selecionada aqui a imagem 2, você vai vir em Style, tem aqui o Color Effect, Alpha, coloca ela invisível. Já no keyframe 70, inserir outro keyframe, aqui ó. No 50 a imagem 2 está invisível, e no 70 eu quero a imagem 2, cliquei nela, vamos aqui no Alpha, olha só, visível. Selecionando qualquer um desses frames entre os 50 e os 70 da camada imagem 2, botão direito, inserir Classic Twin. Então o que é que a gente tem agora? Primeiro entra por Fade In a imagem 1, e então por fusão aparece a imagem 2. Olha só, enquanto uma está sumindo, a outra está aparecendo, certo? Está ficando um pouquinho complexo o nosso exercício, mas como vocês já fizeram várias vezes o manuseio de criar camadas, fazer twins, eu espero que vocês já estejam ficando desenrolados nisso. O próximo passo é fazer com que a imagem 2 suma e a imagem 1, que é Cries, apareça por cortina. Então nós vamos fazer uma cortina que varre a tela de cima para baixo, tá bom? A mágica para conseguir fazer isso é fazer por máscara, como nós fizemos na aula anterior, onde a máscara estava parada. O que nós vamos fazer agora é uma máscara se movimentando, tá? Da cortina que vai de cima para baixo. Então, para isso, perceba que eu estou rolando a timeline, tá? Cuidado para não se perder. Eu vou criar aqui uma nova camada, que eu vou chamar ela de máscara. Eu sei que máscara é acentuado, mas aqui é só para marcar a timeline, tá? Então, feito isso aqui, ó, que ele aparece por fade in, ele passa um tempo aparecendo, ele some por fusão. Agora vai passar um tempinho assim parado, aparecendo o Mario Kart para o usuário ver que é o Mario Kart. E então, do 100 ao 120, a máscara vai varrer a tela, tá certo? Como é que a gente vai fazer isso? Aqui no keyframe 1 você já pode criar sua máscara desenhando um quadrado. Vai ser aqui no keyframe 1, tá? Vamos criar a máscara. Essa máscara, você clicou no quadrado, ela vai estar sem contorno para não atrapalhar a gente. Então contorno, você clica aqui nesse quadrado branco com um risco vermelho. E aí o preenchimento vai ser azul, só para ficar mais destacado. Selecionei aqui, olha só. Desenhamos na camada máscara esse quadrado azul, botão direito, clica lá, converte num símbolo. Nós vamos chamar de máscara. E agora você já pode dar botão direito e mask. Vou destravar aqui para você perceber. A área da máscara está mascarando a camada imagem 2. Se eu colocar a máscara, por exemplo, aqui, ó, e mandar mascarar, veja que só aparece isso, tá vendo? O que nós vamos fazer agora é o seguinte. Deixa eu voltar para a posição inicial. Do 100, cria um keyframe aqui. Ao 115, por exemplo, cria um keyframe aqui. A máscara começa aqui, eu destravei a camada, tá? E termina no 115 aqui embaixo, ó. Quando nós aplicarmos o Classic Twin e travarmos a máscara, olha o que vai acontecer. Ela vai deixando aparecer a camada de baixo. Só que o que acontece? A camada está sumindo, a camada imagem 2 está sumindo porque a máscara ela está se deslocando para baixo, olha só. E quando ela some a camada imagem 2, a camada imagem 1, lembra que a gente deixou com alfa de 0%? Então não está aparecendo nada lá embaixo. O que é que nós vamos fazer? Eu vou travar aqui nesse olho para ficar invisível para a gente a camada máscara e imagem 2 para não atrapalhar. Continua lá, tá? Só está invisível para a gente. Vou a partir daqui do keyframe 100 clicar na camada imagem 1 e fazer com que ela volte a aparecer, porque eu quero que ela apareça. Eu venho aqui em alfa, volta a aparecer, tá? Então vou novamente destravar o olho e a gente já tem a animação completa. Entra por fade in, faz uma fusão, passa um tempinho aparecendo e por máscara vai sumir essa camada.
Se você der Ctrl Enter, vai poder visualizar. Fade in, fusão e máscara. Eu creio que foi bastante complexo, mas se vocês praticarem bastante, vão ficar afiados nisso, que já pode ser considerado um recurso intermediário de Flash. Pratiquem, um abraço.